Vamos lá para o iclnoticias.com.br, o portal de notícias do ICL, né? Não vou me desculpar por pedir misericórdia, diz a bispa, né, que confrontou o Donald Trump. Para quem não viu esse vídeo, um vídeo maravilhoso, aliás, está nas redes sociais do ICL, se você quiser pode acompanhar lá, né? A gente postou principalmente no Instagram, mas no Blue Sky, também nas outras redes, é a missa lá, depois da posse do Trump e tal, tá todo mundo sentadinho lá, né? Tá o Trump com a esposa dele, aquela galera toda, né? O vice, a esposa do vice, e tomam isso aqui assim que é tomar um sermão, né? Tomaram um sermão no meio das fuças. O vídeo é maravilhoso, a reação do Trump é maravilhosa, ele fica lá tentando fazer poker face, mas a expressão corporal, né? A alma vai tentando sair do corpo, literalmente. O vice é mais jovem, né? Então consegue disfarçar menos, não está acostumado ainda, né? Fica comentando com a esposa e tal. E ela basicamente falou para o presidente ter misericórdia com imigrantes e pessoas que eventualmente, como ela disse, né? Estão lavando os pratos e cozinhando a comida que nós comemos enquanto estamos nos restaurantes, né? O vídeo é muito, muito bom mesmo, impactante, uma coragem impressionante, né? Vocês imaginem uma igreja lotada na frente do recém-impossado presidente dos Estados Unidos, que venceu essa eleição com um claro objetivo de vingança também em relação a muito do que ele julga ter acontecido com ele nos últimos tempos, e ela foi lá e desceu a porrada, né? Depois do sermão, então, que foi na segunda-feira, diretamente ao próprio presidente agora, que assumiu já, né, eleito e assumido, no primeiro dia do seu segundo mandato como presidente dos Estados Unidos, a bispa Marianne Edgar Boody passou a ser alvo de crítica dos republicanos. No culto, ela defendeu imigrantes e disse que a crianças gays, essa tradução tá um pouco errada, tá, gente, pelo vídeo. Ela não quis falar crianças gays, tá? Porque o children pode ser entendido diferente, né? Pode ser nossos filhos, né? Então, os nossos filhos, a gente pode ter filhos que são gays, isso que ela disse, né? Isso que a tradução é desse, porque a extrema-direita pega esse ponto assim, criança gay, não sei o quê, o que também, sim, né? Mas não vamos nem polemizar em relação a isso. Ela quis dizer os filhos, né? Quis dizer assim, estamos indo contra os nossos filhos, né? Por eventualmente eles serem LGBT, por exemplo, né? Então foi nesse sentido, né? Que ela fez o discurso. Lésbicas e transgêneros em famílias democratas, republicanas, independentes, que temem por suas vidas. A fala não agradou o Trump, que após a cerimônia disse que não foi muito emocionante. Dá pra ver claramente que o Trump ficou sem reação ali, né? Ali foi até meio... não foi diretamente para cima dela, né? Mas depois ele foi bastante incisivo, postou lá na rede social dele, né, e exigiu que ela pedisse desculpas. Falou o seguinte, a suposta bispa, que não é suposta, ela é de fato, né, na terça-feira é uma esquerdista radical que odeia Trump. Ela teve um tom desagradável, foi pouco convincente e pouco inteligente, escreveu o presidente em sua conta lá na rede social dele, né? Além de seus comentários inadequados, o sermão foi muito chato e pouco inspirador. Ela não é muito boa em seu trabalho. Ela e sua igreja devem um pedido de desculpas ao público. A religiosa respondeu em entrevistas concedidas a vários veículos de imprensa que não pretende se retratar. Disse ela para a revista Time, não vou me desculpar por pedir misericórdia para os outros. A matéria completa está lá no iclnoticias.com.br. Vamos lá para a coluna do Jamil Chad no UOL. Fronteira se prepara para crise política e humanitária. O Jamil pegou vários relatos aqui de pessoas, né, que estão na fronteira, tentando cruzar ou já cruzaram a fronteira e, de fato, está todo mundo, tem muita gente muito preocupada na fronteira dos Estados Unidos com o México, principalmente com uma possível ultramilitarização da fronteira, que o Trump, por decreto, declarou essa fronteira sul, né, como uma área de emergência. Portanto, vários freios que a democracia estadunidense eventualmente pode usar para controlar abusos de poder, esses freios vão ser soltos agora, porque, de fato, né, com essa declaração, as coisas podem ficar muito, muito complicadas
lá na fronteira. Então, se você quiser ler a matéria completa, tá lá no UOL. O Jamil viajou até lá, né? E entrevistou várias pessoas, mostrando que de fato podemos ter uma crise humanitária violenta nessa fronteira. Brasileiros acionam a justiça contra a ordem de Trump que acaba com cidadania a filhos de imigrantes, lá no DCM, o Diário do Centro do Mundo, fazendo referência também à reportagem do Jamil Chad. Brasileiros têm acionado a justiça contra Donald Trump após o presidente dos Estados Unidos assinar uma ordem que acaba com o direito à cidadania para crianças nascidas de imigrantes sem documentos. A lei tem mais de 150 anos, faz parte da Constituição do país e virou alvo de um decreto do republicano no seu primeiro dia de mandato, já na segunda-feira. Segundo a coluna do Jamil Chad no UOL, ativistas, grupos da sociedade civil e estados americanos estão buscando a justiça no país para frear a ordem. Uma dessas ações tramita em Boston, onde há diversos protestos contra as políticas de Trump. Na Nova Inglaterra, região do nordeste do país que abrange os estados de Maine, Vermont, New Hampshire, Massachusetts, Connecticut e Rhode Island, há um total de 400 mil brasileiros dos mais de 2 milhões que moram no país. Organizações como a Brazilian Workers Center e Lawyers for Civil Rights acionaram a justiça alegando que o decreto é inconstitucional e poderia prejudicar imigrantes e suas famílias. Uma entidade que atua também lá no estado de Massachusetts, chamada La Colaborativa, também faz parte do movimento. A diretora Gladys Vega, dessa agência, disse que negar a cidadania aos filhos nascidos nos Estados Unidos prejudica os ideais de justiça e oportunidade que definem o país. Não ficaremos de braços cruzados enquanto nossos filhos são visados e seus direitos à dignidade são apagados. Outros grupos de direitos humanos se uniram à entidade de defesa dos direitos de imigrantes para iniciar uma ação em New Hampshire também. A petição do grupo afirma que a ordem é inconstitucional. Bom, na prática, né, o Trump já avisou ontem, por decreto também, autorizou que a polícia de fato possa entrar em restaurantes, igrejas, locais de culto variados, né, e para prender pessoas. Então, na prática, podemos imaginar, pelo que dá para entender, se hoje um bebê acaba de nascer nos Estados Unidos, ele já nasceu ilegal, né? Esse é o decreto. Antes não era assim. Os pais poderiam estar ilegais no país, ou totalmente ilegais, sem documentos, ou pedindo asilo, ou tentando cidadania, ou tentando visto, enfim, poderia estar de vários modos ilegais no país, mas a criança já estaria legal, né? Porque teria nascido lá. Agora temos bebês ilegais. E aí o que se faz? Entra-se na maternidade? Entra-se no bloco cirúrgico? Né? É a grande questão. A polícia entra no quarto e pega a mãe com um bebê de 2 dias no colo e leva eles para um centro de triagem para serem expulsos do país? Como vai funcionar na prática isso? Essa é a grande incógnita, né? Como eu falei antes no começo do programa, são cerca de 150 mil crianças que nascem todos os anos nessas condições. E há muitos imigrantes, não só brasileiros, mas também, que estão decepcionados, porque, poxa, eu achei que o Trump ia só bloquear o meu parente lá de Minas que vem aqui encher meu saco, né? Aparentemente não é isso que está acontecendo. Ontem foram já 22 estados que fizeram ações judiciais, inclusive em cortes federais, em relação a isso, porque, de fato, um decreto não pode derrubar um texto constitucional. Se eu não me engano, é a 14ª emenda da Constituição dos Estados Unidos. Mas isso aí vai andar agora, né? Não é como apertar botões. Vai demorar para a gente ter uma resolução em relação a isso. Seguindo nos Estados Unidos, uma invasora do Capitólio, lá do 6 de janeiro, recusou o perdão de Trump e falou: estávamos errados. A condenada Pamela Hanfield, que participou da invasão do Capitólio nos Estados Unidos em 6 de janeiro de 2021, criticou o perdão dado pelo presidente Donald Trump nesta semana. A Pamela se declarou culpada, foi condenada a 60 dias de prisão e ela disse em uma entrevista à BBC que não deveria haver perdão.
Disse ela, estávamos errados naquele dia. Aceitar um perdão seria um insulto aos policiais do Capitólio, ao Estado de Direito e, claro, à nossa nação. Entre os invasores soltos estão lideranças de milícias de extrema-direita dos Estados Unidos, entre eles Stewart Rhodes, ex-líder do grupo Oath Keepers e um dos organizadores do ataque. O perdão de Trump atingiu 1.500 réus e causou indignação entre parlamentares que estiveram em perigo no 6 de janeiro e também entre policiais, porque vários policiais foram atacados, né, violentamente contra esses golpistas nos Estados Unidos. Então o Trump, portanto, perdoou bandidos que atacaram policiais. Isso causou lá um problema, né, entre vários policiais. A tentativa foi como a tentativa aqui no Brasil, né, de contestar as eleições e derrubar a vitória na época do Joe Biden. Essa invasão do Capitólio ela foi inicialmente inflamada pelo Trump. Depois que ele viu que a coisa ficou feia, ele voltou atrás, falou para as pessoas voltarem para suas casas, não fazerem isso, não fazerem aquilo, né? Mas aí já era tarde demais. Então, pelo menos uma das pessoas que poderia, aliás, se beneficiar disso, porque a condenação dela de 60 dias, claro, já foi cumprida, mas há outras condenações civis também, quando acontece um tipo de coisa de condenação criminal como essa, né? Você pode, eventualmente, não pode mais participar de concursos públicos, não pode participar de eleições, né, não pode ter acesso a fundos, enfim, tem uma série de impedimentos aí, mas ela falou, não, estávamos errados de fato, né, então não aceitarei esse perdão, seria um insulto aos policiais do Capitólio, disse ela ontem em entrevista à BBC. Elon Musk lança dúvidas sobre mega projeto de inteligência artificial apoiado por Trump. A gente falou sobre isso ontem aqui, né? Um projeto que foi prometido uma entrega de grana, aí uma boa parte desse dinheiro público, claro, porque você sabe, os Estados Unidos é fortemente financiado por dinheiro público, ao contrário do que pensam muitos idiotas, inclusive pelo Brasil, né? Que tem uma plantação incrível de idiotas. E aí a promessa é que para investimento em inteligência artificial sejam investidos 500 bilhões de dólares, 500 bilhões de dólares, vocês não estão lendo errado, tá? São quase 3 trilhões de reais na cotação atual, para a instalação principalmente de centros, né, de processamento de dados para essas empresas de inteligência artificial, então construir de fato prédios, né? Essa tecnologia gasta energia elétrica e água de modo descomunal, então há toda uma preparação para isso e, juntamente com o anúncio do investimento, o Trump na segunda-feira com seus decretos derrubou várias ordens e decretos que tinham sido emitidos pelo Biden nos últimos anos para ter regulação e regulamentação em relação à inteligência artificial. O plano aqui, a gente falou sobre isso no programa de ontem, aliás, quem quiser pode recuperar o programa lá no YouTube. O plano aqui é pegar essas empresas que estão investindo em inteligência artificial, que são estadunidenses, principalmente Oracle e OpenAI, que é a famosa dona do ChatGPT, cujo seu CEO, né, e criador, o Altman, né, estava lá na posse do Trump, aliás, e fazer com que essas empresas fiquem absurdamente dominantes desse mercado contra outros concorrentes pelo mundo todo. E aí, claro, não haja regulação nenhuma em relação, por exemplo, a inteligências artificiais roubarem o seu emprego, né? Não há nenhum projeto de amortização em relação a isso, de preparação em relação a isso e até, eventualmente, de proibições em relação à atuação da inteligência artificial em várias áreas do conhecimento que podem, no limite, destruir cadeias inteiras de emprego. Então esse é o projeto, um projeto de concentração de riqueza maior ainda, né, do que acontece nos Estados Unidos. Mas o Musk ficou de fora dessa festa, então o problema dele é outro, né? Os comentários do Musk foram um raro exemplo de desacordo entre os homens mais ricos do mundo e o Trump, que se tornaram aliados depois que o Musk gastou 270 milhões de dólares na campanha eleitoral do republicano. Em seu primeiro dia completo, o Trump anunciou um grande investimento para construir uma infraestrutura destinada ao desenvolvimento da tecnologia, liderada pela gigante japonesa SoftBank e pela OpenAI,
criadora do ChatGPT. O Trump afirmou que a empresa interessada, Stargate, vai investir pelo menos 500 bilhões de dólares de infraestrutura de inteligência artificial nos Estados Unidos. No entanto, em uma publicação lá no Twitter, o Musk afirmou que os principais investidores, na verdade, não têm esse dinheiro. O SoftBank, disse o Musk, tem menos de 10 bilhões de dólares. Eu tenho essa informação de fontes confiáveis, frisou o mega empresário. O ataque pode ser particularmente direcionado ao Trump à OpenAI, né, a dona do ChatGPT, que o Musk ajudou a criar, mas se retirou da empresa uns anos atrás, né? Então ele tem uma disputa aí com o Altman, que é o cara que comanda hoje essa empresa, né? Muito bem. A ver como é que as coisas vão andar, né? Aí agora cada um desses caras vão lutar pelo seu próprio dinheirinho ali. Musk ameaça retaliar senadores que não votarem a favor de indicados de Trump ao governo. Veja que beleza, né? A liberdade aqui está bombando nos Estados Unidos. O bilionário Elon Musk ameaçou retaliar senadores que não apoiarem os indicados de Donald Trump para compor o secretariado do novo governo. As informações foram reveladas ontem pela revista Time. Mais de 50 pessoas indicadas pelo Trump para o próximo governo precisam ser aprovadas pelo Senado. A maior parte das indicações corresponde a secretários que ocupam cargos equivalentes aos de ministros de Estado aqui no Brasil. Até agora, apenas Marco Rubio foi confirmado pelo Senado como secretário de Estado. Os demais indicados ainda não passaram por sabatinas e aguardam aí as votações na casa. Segundo a revista Time, o Elon Musk prometeu usar um super comitê de ação política, também chamado de Super PAC, nos Estados Unidos, para financiar outros candidatos e barrar a reeleição dos senadores que votarem contra os nomes indicados por Trump. Pouco mais de um terço do Senado dos Estados Unidos será renovado nas eleições de 2026. A maioria dos cargos em disputa está atualmente na mão dos republicanos. Esta é a realidade que todos esses viverão nos próximos anos, disse uma fonte próxima a Trump, segundo a revista Time. Todos acabam entrando na linha no final das contas. Ou seja, o Musk está ameaçando os caras com grana, né? Tá falando, olha, se vocês não fizerem o que a gente quer aqui, eu vou pegar toda a grana do mundo que eu tenho, né, para comprar voto, financiar a campanha e tirar vocês do Senado. Essa é a ameaça que está sendo feita lá, né? Esse Maduro, né? Não tem jeito, né, gente? Ah, não é Maduro. Perdão, tá bom.